Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. É um prazer estar aqui com você. Mais um dia conectados com Deus, começando o dia aí para compartilhar pílulas de sabedoria para abençoar o seu dia. Uma palavra muito especial é a que nós temos hoje, um questionamento que eu acho que já passou na mente da maioria das pessoas, que é: por que as pessoas más, perversas e ruins se dão bem? Né? Esse questionamento, inclusive, está escrito na Bíblia, passou também pela mente de um músico, de um maestro de Deus, que era Asaf, e ele compôs e ele escreveu o Salmo 73, que é o que nós vamos meditar hoje. Vamos entender todos os questionamentos de Asaf e como que ele chegou a uma conclusão, o que ele encontrou como resposta diante de Deus, desse questionamento. Poxa, Senhor, às vezes eu faço de tudo para ser honesto, para ser justo, para andar em caminhos retos, para não prejudicar o meu próximo, para seguir aquilo que o Senhor deixou como mandamento, mas eu percebo que aqueles que desdenham de Deus, que não estão nem aí, que fazem mal para as pessoas, que têm os seus corações orgulhosos, avarentos, enfim, essas pessoas parecem que só prosperam também. Asaf chega a questionar até a saúde física dessas pessoas. Então, um questionamento central seria: vale a pena seguir esse plano de Deus, o plano de, poxa, parece que eu estou me dando mal, mas isso aqui vai me levar a alguma coisa? Nessa semana inteira nós falamos sobre assuntos e temas importantíssimos, então vale a pena você dar uma passadinha aqui no canal depois e conferir todas as lives que você ainda não assistiu. Falamos sobre dependência emocional, inserido no contexto bíblico. Vimos aí referências bíblicas também sobre família disfuncional. São assuntos que merecem mais profundidade, merecem que a gente veja e reveja em outras ocasiões e outras oportunidades, mas por enquanto nós estamos apenas dando uma pincelada para que você comece a inserir essas nomenclaturas, quem sabe esses temas que sejam talvez novidade para você, para que você vá entendendo, para que a gente consiga depois ir aprofundando, trazendo novos conteúdos aqui para o canal. Se você está gostando, se você gosta desses conteúdos relacionados à mente humana, à parte emocional, às emoções, como estou constantemente falando aqui, né? Como falei de dependência emocional, não só aquilo que nós trouxemos essa semana, mas entre outras semanas nós trabalhamos só essa questão emocional. Eu costumo dizer que a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual andam lado a lado. Quando uma se bagunça, a outra também vai sentir os efeitos dessa bagunça. Quando uma está desorganizada, a outra também sentirá. Ou seja, se eu estou com sentimentos ruins, com mágoa, com ressentimento, com rancor, com inveja, com tristeza profunda, entre outras emoções que podem desordenar, bagunçar a minha vida emocional, a minha vida com Deus será atingida também. Não tem como eu levar uma vida só de oração, de leitura constante da palavra, de contato frequente com Deus, mas e viver numa frequente depressão, e viver num frequente ressentimento, num frequente mágoa, e pensar que isso não vai me afetar meu relacionamento com Deus, porque sim, de fato afeta. Dito tudo isso que eu falei, eu quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever. Esse canal só existe para abençoar a sua vida. Esse título, assim, Imparáveis com Ellen Silva, é porque a minha ideia, que meu entendimento, a minha visão divina, vamos dizer assim, de que se você coordenar, se você organizar, se você se empenhar em cuidar das suas emoções e ativar a sua vida espiritual e ter uma frequência de conexão com Deus, com certeza você vai se tornar uma pessoa imparável, porque isso vai trazer benefícios para todas as áreas da sua vida, para suas relações interpessoais, para suas relações consigo mesmo, para suas relações com o cônjuge, para suas relações com os filhos, para suas relações com a família. Para você se tornar uma pessoa melhor, você vai se conhecer melhor, se entender melhor, você vai passar a cuidar do seu corpo, também ter interesse de cuidar da sua saúde e com certeza, meu querido, você vai se tornar uma pessoa imparável. Quero convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia no Salmo 73. Eu trouxe uma nova versão hoje, né? Costumo sempre usar aqui uma Bíblia da Nova Versão Internacional. Hoje eu trouxe a NTLH. Será que é essa? Não. Nova Versão Transformadora. NVT. Você vai amar quando eu começar a ler o texto aqui, que é uma linguagem simplificadíssima. Você pode até baixar um aplicativo depois, com a Bíblia online, e escolher a versão NVT. Nova Versão Transformadora, e você vai conseguir acompanhar cada palavra aqui comigo, tá? Mas, por hora, pegue a que você tiver aí e vai acompanhando para você ver que eu estou lendo de fato um texto que já está escrito. Não estou alterando nada na minha leitura, correto? Vamos ler a partir do versículo 1, a gente vai lendo, como a gente sempre faz. Lê um pouquinho e faz uma pausa, tá? Salmo 73, Salmo de Asaf, que vai dizer: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim,
quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar violência. Falam como se fossem os donos do céu. E suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Vou até repetir esse versículo, porque ele é muito interessante. Versículo 9. Falam como se fossem donos dos céus. E suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe as suas palavras. Faça uma pausa aqui para a gente não ler só um texto corrido e você ficar meio perdido. Mas o que nós entendemos até aqui é que Asaf está fazendo uma observação minuciosa sobre como é a vida dos perversos. Como eles têm fartura, como eles têm corpos bonitos, como eles aí manipulam as pessoas. Inclusive esse versículo 9 que eu li 2 vezes está falando sobre isso, sobre as suas palavras, que parece que eles são os reis, o dono de tudo, são aí o dono dos céus, como está escrito aqui, e as suas palavras são bebidas pelo povo, né? O povo se embriaga das palavras do discurso desses poderosos, a qual Asaf manifestou uma certa inveja desse povo. Vamos continuar a leitura para nós entendermos se isso também não acontece conosco. Quando nós olhamos para a vida do perverso, quando eu falo perverso, aquelas pessoas que não estão nem aí para Deus. Pessoa que não quer saber de Deus, até mesmo zomba de Deus, até mesmo zomba das pessoas que têm fé em Deus. E vivem a praticar o mal, vivem a enganar, vivem a mentir. E ainda assim, aparentemente, eles prosperam, certo? É dessas pessoas que eu estou falando. Então, com certeza, alguns questionamentos como esse já passou pela sua mente. Aqui no versículo 11. O que Deus sabe? É uma pergunta. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Ou seja, será que Deus não está vendo isso aí, não? Era um questionamento de Asaf. Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Agora aqui ele já está apelando, ele está aumentando o tom. Está dizendo, ó, será que eu perdi meu tempo sendo justo e honesto? E aí foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigada, que já começa a aumentar a reclamação de Asaf, que eu tenho certeza que algum dia da sua vida talvez você reclamou. Poxa, eu trabalho tanto. Poxa, eu sou tão justo, eu compro e pago direitinho. Eu procuro andar em caminhos retos, eu procuro obedecer aquilo que Deus estabeleceu, seus princípios e mandamentos, mas ainda assim parece que é só o ímpio que prospera, só o perverso que prospera. E aí bate uma certa inveja, e nós devemos tomar cuidado com isso. A partir do versículo 15, Asaf começa meio que a responder. Aí ele diz, se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Ele está dizendo aqui para Deus, olha Deus, se eu tivesse agido como esse povo perverso aí, eu teria traído o teu povo. No versículo 16 ele diz, tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil, ele disse. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Aqui está a palavra-chave de resposta para o nosso questionamento, que era o questionamento de Asaf. Todos temos um destino. E tem até uma frase que eu sempre estou dizendo aqui, acho que já foi até capa de algum vídeo meu, no sentido de que o fim das coisas é muito mais importante do que o início. Às vezes o seu foco está só aqui no comecinho, no aqui, no agora, no hoje, no momento, de viver o momento, de observar o momento, de observar a vida do outro neste momento. No entanto, todavia, contudo, nós precisamos analisar o futuro, o destino, porque foi através de observar o destino deles, Asaf, depois que entrou no santuário de Deus, você se conectou com Deus, esteve ali na presença de Deus, ele entendeu que o ímpio, o perverso, tem um destino muito diferente daqueles que praticam a justiça, agem com a verdade, com integridade, com sinceridade, com honestidade. Vamos continuar a leitura? Versículo 18. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã.
consegue perceber, consegue mensurar a gravidade desse destino trilhado, traçar esse destino escorregadio, que é o destino do perverso, esse destino com prazo de validade, esse destino completamente já previsível. É um destino de quê? Você está semeando, você semeia maldade, você subjuga os pobres e inocentes, você rouba da viúva, do órfão, do necessitado, do pobre, do necessitado. Então, querido, está trilhado o seu caminho e eu consigo vê-lo. É mais ou menos nesse sentido que Asaf está falando. Continuemos no versículo 21. Percebi, então, que meu coração se amargurou. Uma amargura do coração de Asaf aqui já traz uma manifestação acerca da inveja, né? A raiz de amargura brotando no coração de Asaf acerca da inveja. E aí ele diz, percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante, a teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Olha que linguagem. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes com um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar. Mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Aqui já são declarações finais de Asaf, expressando sua gratidão, seu amor a Deus e a soberania de Deus. Versículo 27, os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei as tuas maravilhas. Que lindo, né? Uma resposta para o nosso questionamento é de que sim, o perverso pode prosperar, o perverso pode parecer que é o dono da verdade, pode até macular a verdade com suas mentiras. O perverso pode até rir muito alto, dar altas gargalhadas, como se ele não tivesse um futuro determinado, devidamente trilhado. E nós não estamos aqui falando de vingança, então preciso só esperar a destruição dos perversos, daqueles que planejaram algum mal contra mim, que eu só os vejo crescer, só os vejo prosperar, então eu preciso ficar aqui esperando para eu aplaudir a queda dele? De maneira nenhuma. Em nenhum momento você vê aqui Asaf celebrando de que virá a recompensa dos ímpios e que ele celebrará ou ele comemorar. Até porque este não é o prazer de Deus, que nós celebremos ou comemoremos ou desejemos a desgraça alheia, mesmo quando nós estamos falando de gente ruim, de gente perversa, de gente que não teme a Deus e não quer papo com Deus, vamos dizer assim. O nosso dever, a nossa obrigação é aceitar o momento. Este é o momento de glória deles, mas logo virá a sua recompensa. Logo o seu tapete será arrastado. E é muito mais importante, ao invés de nós focarmos na derrota dos ímpios, na recompensa deles, no deslize, no destino ruim que eles possam ter, no fim das coisas que possa ser péssimo para eles, é muito mais importante nós focarmos em nós, no nosso destino, no nosso futuro, e não nos igualarmos a eles, e não tentarmos nos comportar como eles, mas vigiar com as nossas emoções, com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso espírito, nossa conexão com Deus, para também não nos igualarmos aos ímpios e para não perdermos as bênçãos, os benefícios, os frutos daquilo que nós estamos semeando no futuro bem breve, onde estaremos junto do Senhor, onde estaremos aí colhendo aquilo que Deus tem preparado para nós. No Novo Testamento, nas cartas de Paulo, está escrito: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então eu espero que essa palavra enraize no seu coração essa manhã e você entenda. Está longe do seu alcance, está longe da sua imaginação, está longe da sua capacidade de raciocínio, de pensar. E pode pensar nas coisas mais gloriosas dessa terra, desse planeta, as coisas mais prazerosas aos nossos olhos humanos. E ainda assim nós estaremos ainda muito distantes daquilo que Deus tem preparado para os que nele creem, para os que nele esperam e para os que andam com ele. Diante de uma justiça, que a Bíblia vem falar de reta justiça, ou seja, não uma justiça que nós criamos, uma falsa justiça, uma justiça como nós estamos vendo nos noticiários nos dias atuais, uma justiça maculada, uma justiça mentirosa, uma justiça cheia de inverdades e questionamentos e brechas e lacunas, que nós podemos dizer assim. Mas se nós andamos de acordo com a reta justiça, temos a plena convicção, como está ainda no livro de Salmos: o choro pode durar uma noite, ou seja, nossos dias podem ser dias nublados, dias cinzentos, dias difíceis, dias desafiadores, dias de confronto, dias de lutar contra o inimigo cara a cara.
seja dentro da nossa própria casa, seja em qualquer grupo social que nós façamos parte. Mas nós podemos ter a plena convicção, se nós resistirmos, se nós suportarmos, se nós não abandonarmos a nossa fé, certamente as recompensas virão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não perca a esperança, não perca a fé, não perca a sua convicção de que, embora o ímpio esteja lá, prosperando, se gloriando, dizendo que você é perdedor, dizendo que você é isso, dizendo que você é aquilo, dizendo que Deus não ama você, dizendo que o seu Deus, enfim, até zombando da sua dor, da sua dificuldade, do seu problema, da sua crise, não se preocupe e não revide e não se iguale. Então, somente se entregue ao Senhor. Está escrito, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, porque comigo foi uma ministração muito profunda. Eu não sabia que Deus me levaria a todas essas palavras que nós trouxemos aqui. Tenho certeza que foi para as nossas vidas nessa sexta-feira. Então eu quero orar pela sua vida nesse momento. Convido você a colocar seu pedido de oração aqui no chat ou nos comentários, para eu estar apresentando a sua vida a Deus. Queridos, nós estamos aqui de segunda a sexta, 6h01 da manhã. Então você é sempre o nosso convidado a dar uma passadinha por aqui e ficar conosco esses poucos minutos que nós entregamos para você. Uma mensagem para abençoar o seu dia. Eu também te convido a copiar o link dessa live e compartilhar com alguém que precisa ouvir o que nós explicamos aqui. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam entender, que precisam compreender esse questionamento que passa pela mente de muitas pessoas. Então eu convido você a ser um parceiro desse canal e ajudá-lo a crescer cada dia mais. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus e teu Filho, mais uma vez nós nos reunimos em oração para engrandecer que o Pai é maravilhoso, reconhecer que sem ti nada fazemos, sem ti nada somos. Muito obrigada, Pai, por mais um dia estar na tua presença, numa sua comunhão, numa sua fé, numa sua esperança. Obrigada por essa palavra incrível que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Ó Pai amado, que essa palavra penetre nos nossos corações, fique enraizada, que essa semente se aprofunde nos nossos corações e nós possamos sempre lembrar, Senhor, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumpri-la até os dias de Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, a não olhar para a dor, para a dificuldade, não ficar se comparando com o ímpio, não ficar se comparando com o perverso, não ficar se comparando com a vida alheia das pessoas, mas ficarmos olhando somente para o único alvo que é Cristo. Atenta para cada pedido de oração, particular, individual. Visite essa pessoa que me ouve em qualquer lugar que ela esteja, aonde ela esteja. Que haja paz no seu coração, que a ansiedade vá embora, que o medo, a insegurança, o desespero, a angústia saiam do seu coração, da sua mente e que entre a paz que excede todo o entendimento e a calmaria do Espírito Santo em seu coração. Ó Deus, atenta para cada necessidade particular, individual, seja uma porta aberta, uma resposta, uma oportunidade, um livramento, uma cura. Em nome de Jesus, responde a oração do teu povo, meu Deus, em nome de Jesus, e continua conosco nos dando graça para estar constantemente aqui, Senhor, em oração, meditando na tua palavra, aprendendo e crescendo com o Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Espero você na semana que vem, às 6h01 da manhã, sempre aqui, de segunda a sexta. Um beijo e até lá.